Bem-vindos ao quarto episódio do Chuta para Canto. Contamos, como sempre, com as nossas comentadoras, a Helena Melo e a Sara Silva. Boa noite. Boa noite. Como sempre, vou pedir-vos que me digam o vosso top da semana, o melhor e o pior desta semana. Sara, podes começar? Ora bem, eu no destaque negativo desta semana, eu identifiquei a crise do Benfica como não poderia deixar de ser. O relatório de contas que foi chumbado, a situação do Bruno Lage que foi, demitiu-se ontem, e tudo o que anda à volta do Benfica não me está a parecer muito bem. A estratégia do Luís Filipe Vieira a dizer que tinha que falar com a família, enfim, para decidir o futuro, bem parte de uma estratégia. Para o ano são os empréstimos obrigacionistas, e eu, penso que a crise está instalada e temos que aguardar o que é que vem nas próximas semanas. E também destaquei, já tenho vindo a destacar ao longo dos programas, mas as fracas exibições dos clubes grandes, de facto, desde o confinamento, acho que devem ser algo de destaque, porque já passaram algumas jornadas e as exibições continuam a ser más. E o positivo? Ora, destaque positivo, eu tenho que falar do gol de Giovane Cabral. O Giovane Cabral está em alta. Fico triste por se ter lesionado. Infelizmente não vamos poder contar com ele para amanhã, para o jogo de amanhã. E as boas exibições dos clubes pequenos. E também destacar o 6º título de Ricardinho na Liga Espanhola, não é? Pelo Inter de Movistar. Está de parabéns. Helena, o teu melhor e o pior da semana? Eu vou começar pelo top mais. O Liverpool, campeão inglês 30 anos depois. Uma equipa que joga muitíssimo bem, de um ataque fenomenal, extremamente perigoso para os adversários, um futebol bonito de se ver, mas muito rápido, e portanto é o meu destaque positivo da semana. O destaque negativo, como não podia deixar de ser, tive que ir buscar o Nacional. A crise global do Benfica, é a crise de resultados, é a crise de treinador, é o chumbo do orçamento, é eventualmente, deduzindo das palavras do presidente Luís Filipe Vieira ontem, que também iria ponderar e conversar com a família, o que dá a entender que eventualmente pode também vir a não candidatar-se, o que desde já eu digo que não acredito. Não acredito que o Luís Filipe Vieira não se candidate em outubro. Penso que isto é uma manobra de vitimização para ver se os sócios do Benfica vão um bocadinho na onda, mas de facto é a crise do Benfica. Outra parte negativa nacional continua a ser as fracas exibições dos clubes portugueses de primeira linha, porque de facto vencem, mas não convencem. Claro que o assunto Benfica dominou estes dias. A saída do Bruno Lage não foi surpresa, pois não? Era algo que já contavam, se calhar um bocadinho mais tarde, não agora. E eu queria saber a vossa opinião, quem segue. Temos muitos nomes a vir ao de cima, já se sabe que o preferido, o que vem, o Messias, não vai ser. Quem é que vocês acham que está mais... Se te estás a referir ao Messias Jorge Jesus, claro que não. Até porque o Jorge Jesus tem um contrato que pode ser interrompido, é verdade, é uma das linhas do contrato que ele tem com o Flamengo, é que pode interromper no caso de surgir um outro convite que lhe agrade, mas eu acho que a época Jesus passou. Claro que, devido aos títulos que conseguiu para o Benfica, muitos benfiquistas encaram-no como o Deus Salvador, mas não vai ser, o treinador não será o Jorge Jesus. Também tenho muita dúvida que seja o Pochettino, que é outro dos nomes assim... recusou o Pochettino, Ana. Recusou. Pois, então desculpa, eu não sabia ainda, não estava... No final da época, no imediato que não vinha. Claro, mas mesmo para o final da época também não acredito que o Pochettino queira treinar o Benfica, até porque os objetivos do Benfica a nível
europeu nunca têm sido muito concretizados, e isso para um treinador fora de Portugal é sempre uma mais-valia, ter o nome associado a uma equipa que luta na Champions League ou mesmo na Liga Europa, mas que luta, não que é eliminada como o Benfica tem sido nos últimos anos. O que vai acontecer, na minha opinião, vai ficar com o interino, claro, uma escolha para as 5 jornadas que faltam, ao qual não vai ser exigido muita coisa, porque já está. Eventualmente, só quase um milagre pode acontecer o Benfica ainda ser campeão, pode, matematicamente é possível, mas tem que haver uma decalagem no Futebol Clube do Porto para isso acontecer, porque o Porto tem que perder pelo menos 3 jogos, não é? E mesmo assim ficam em igualdade de circunstâncias. Portanto, teria que perder 3 jogos e meio, ou seja, perder 3 jogos, empatar 1 para o Benfica, e o Benfica ganhar os 3 jogos e o 4º jogo também. Portanto, penso que não vai ser possível. De qualquer forma, matematicamente o Benfica ainda está aí para poder ganhar o campeonato. Nada é impossível em futebol, como já se verificou muitas vezes. Em relação à equipa do Benfica, como vai lidar com a falta do treinador? Ora bem, eles são profissionais. Neste momento eu acho que no último jogo o Bruno Lage já não treinava, ou seja, era uma figura de corpo presente no fundo, eles já não seguiam muito as orientações do treinador e estava desconectado, viu-se pelas substituições, pela introdução de alguns jogadores que não jogavam há N tempo e que de repente aparecem na equipa. Portanto, penso que para os jogadores do Benfica vai ser jogar um bocadinho com orientações de treino e aguentar o campeonato até ao fim, aguentar o 2º lugar que lhes permite ir à disputa da Liga dos Campeões. Pronto, basicamente acho que vai ser isso. Eu acho que o treinador que mais perfila neste momento, se calhar até para relançar a sua carreira, será Marco Silva. Eu acho que pode ser uma proposta interessante para Marco Silva, de todos os treinadores que já foram nomeados. Penso que o Marco Silva, se ponderar bem, se calhar no início da próxima época, não já no final desta, acho que é algo que só Marco Silva poderá, mas penso que pode ser uma opção interessante para o Benfica. De qualquer maneira, há outro lado do Benfica que quer apostar nos velhos tempos, não é, de treinadores estrangeiros, e o último que o Benfica teve foi Trapattoni. Portanto, vamos ver o que é que se segue. É verdade que Nelson Veríssimo vai ser o treinador interino, e a Helena já aflorou um bocadinho como é que foi o jogo do Marítimo com o Benfica. As substituições, no meu ver, foram erradas, porque ficar apenas dois laterais e o Jardel, e depois retirar um trinco e meter, como se diz, a carne toda no assador, que são os pontas de lança e os avançados, não me pareceu a melhor estratégia, porque toda a gente sabe que é no meio campo que se ganha os jogos, e foi isso que o Marítimo fez. Meteu jogadores rápidos, segurou o meio campo, e as 2 jogadas foram tiradas a papel química, foram iguais, os gols foram exatamente iguais, e 2 grandes jogadas do Nanu, para mim está de parabéns, assim como o Amir, guarda-redes do Marítimo, que também fez uma excelente exibição da primeira parte. O Benfica entrou muito forte na primeira parte, só que não foi eficaz. Veremos o que é que se sucede agora. Também há as candidaturas, em outubro existe também o facto de se eleger novo presidente. Rui Gomes da Silva e Bruno Sousa de Carvalho também já disseram que se iriam candidatar. Nós já sabemos que o Rui Gomes da Silva é um eterno candidato, já se quis candidatar, e é a única pessoa a fazer frente ao Luís Filipe Vieira, e como os sócios não estão assim muito contentes, pode ser que tenham uma oportunidade. Não me parece, parece-me que os sócios do Benfica, apesar dos últimos tempos, os resultados não terem sido, pronto, por aí além, há uma coisa que temos que reconhecer, que começa a aparecer, porque quando um clube tem o orçamento chumbado pelos sócios, em tempo de pandemia, em que os sócios se dirigem à reunião magna para chumbar um orçamento, isto é indicador de que
a coisa não vai ser fácil. Depois, também o empréstimo obrigacionista, tendo o Benfica afirmado várias vezes na pessoa do seu gestor financeiro de que não tem problemas de dinheiro. Ora, de tesouraria. Então, o porquê do empréstimo obrigacionista? Não é só um, são 2 empréstimos obrigacionistas, atenção. Exato. Quem tem dinheiro não precisa de pedir dinheiro emprestado. Isto é verdade lá para a Alice, é um bocadinho a merceeiro, mas é verdade. Então, alguma coisa anda escondida nas contas? Alguma coisa está a correr mal, alguma coisa está a vir ao de cima e, se calhar, os benfiquistas poderão vir a ter alguma surpresa desagradável em relação à tão famosa equilíbrio financeiro que o Benfica apregoava e apregoa a todos os níveis. O que é certo é que o Benfica, ano passado, vendeu, e vendeu muito bem, o João Félix, e não tinha, segundo dizia, grandes problemas monetários, e agora está tudo assim um bocadinho a transparecer que não é tão límpida as coisas como pareciam, não são tão límpidas as contas. Por outro lado, não esquecer que há jogadores no plantel do Benfica que são muito caros, custaram muito dinheiro e que têm que ser rentabilizados. Isso também é um problema que o novo treinador, não o Veríssimo, que vai ser, pronto, um treinador interino nos próximos 5 jogos, mas o treinador que pegar na equipa para a próxima época vai ter que ter atenção a isso, porque há ali jogadores extremamente caros que não estão a render e perceber porquê. Depois também temos um problema no Benfica, que é a tão afamada Academia do Seixal, não é? A tão afamada academia que produz, segundo o Benfica, pregou aos 4 ventos miúdos muito bons, mas que esses miúdos muito bons não estão, tirando o João Félix, que na minha opinião foi muito marketing e também contribuiu o título e o marketing, e levaram de facto feito uma mais-valia enorme. Os outros muito bons não estão a conseguir se ingrar na equipa, ou seja, não estão a conseguir... Portanto, há uma escola que sai muito pouco rendimento. Sai boa matéria-prima. Agora, se essa boa matéria-prima depois dá um bom produto final, ainda não sabemos. Porque o Rubem Dias prometia muito este ano, continua a prometer, mas está em baixo de forma, portanto não creio que seja um jogador que seja facilmente vendável este ano, não é? Até porque vai haver uma retração no mercado de compra e venda de jogadores devido à pandemia a nível europeu, não é? Não há dinheiro. Não nos esqueçamos que grandes clubes da Europa entraram em layoff, portanto com dificuldades financeiras, e isso vai fazer com que também os valores que se paguem por transferência de jogadores não sejam aqueles 60, 80, 90, não ser 80... tão astronómicos, portanto o dinheiro em caixa vai ser menos. Que eram pré-pandemia, portanto, o Benfica, e quando chegarmos ao Porto a mesma coisa, se não um bocadinho pior, mas o Benfica vai ter de facto esse problema, portanto, os benfiquistas vão ter que escolher muito bem o próximo presidente. Eu garanto aqui que vai ser o Luís Filipe Vieira, tenho quase a certeza que os benfiquistas vão tornar a apostar, porque quer queiramos, quer não, ele deu títulos ao Benfica a nível nacional, prometeu muito a nível internacional, mas nunca o conseguiu, mas deu grandes equipas, o Benfica teve grandes equipas no tempo de Jorge Jesus, tinha a obrigação de ter feito mais a nível europeu. Agora, é uma crise, é esperar que o campeonato... Os benfiquistas neste momento querem que o campeonato acabe. A Taça de Portugal, a Taça de Portugal, nunca se sabe, ainda pode até ganhar a Taça de Portugal. A sua esperança é que o Porto ou perca os jogos, 4 jogos, o que não é fácil em 5, não é? Mas pode acontecer, matematicamente é possível, e depois a final da Taça de Portugal como segunda competição mais importante, com todo o prestígio que a Taça de Portugal tem
atrás de si, com todo o elan da Taça de Portugal, pelo menos tentar que o Porto, se vier a ganhar o campeonato, não faça a dobradinha e ganhar um título nacional, para não salvar a época, mas ela não ser tão má quanto isso. Pronto, essa é o que eu acho que vai acontecer. A verdade é que estava à espera dos jogos da seleção para conseguir potenciar ainda mais os jogadores. E devido à pandemia isso não aconteceu. Portanto, não é só o Benfica, será o Benfica, o Porto, o Sporting, todos os clubes da primeira liga terão de se reestruturar nesse sentido. Claro que agora fala-se mais do Benfica porque veio esta crise e despediu-se e agora há o treinador, o Veríssimo, e se calhar até pode ser uma lufada de ar fresco para os jogadores, há sempre essa questão psicológica. E depois há os miúdos, a academia tem como a Helena diz, tem uma boa matéria-prima, mas é preciso potenciar e é preciso ter alguém ao lado com experiência para poder também potenciar esses jogadores mais novos quando estão dentro do campo. Eu penso que isso não está a acontecer e acho que os jogadores estão um pouco confusos. Se calhar agora com o Veríssimo as coisas vão acalmar um bocadinho e se calhar pronto, o Benfica até pode retornar novamente às vitórias. Veremos. Para mim até seria interessante este campeonato ser assim disputado tac a tac entre o Porto e o Benfica, para criar mais emoção, digamos assim. Sim, já que não podemos lá estar, ao menos de cá, criar a emoção toda. Sara, vamos continuar do teu lado da bancada. O Sporting também está com muitas novidades esta semana. Mas antes delas, podias-me dar assim um enlace do que é que se passou no jogo em que o Belenenses já não queria entrar para a segunda parte? O Belenenses já não queria entrar para a segunda parte. Eu não reparei nada disso, não sei o que te diga. Que eu saiba, o Sporting jogou bem, e jogou bem, quer dizer, teve uma primeira parte muito melhor do que a segunda parte. Pronto, marcámos 3 golos, foi um bocado contra a corrente, o Belenenses até entrou bem, e pronto, e marcámos e controlámos o jogo e foi tudo muito bem. Eu essa questão estou um bocado fora, não percebi muito bem essa questão. Mas temos que ir ver porque acho que se passou alguma coisa e o Belenenses ponderou não voltar em campo para a segunda parte. Eu acho que teve a ver com algum problema do penalti, portanto, assinalado, alguma coisa ali que os dirigentes do Belenenses acharam que tinham sido, que não tinha sido justo, algo assim. Também não esquecer que as arbitragens não estão muito más, não estão boas, a nossa arbitragem nunca é completamente boa, mas o VAR não tem estado mal o VAR. Os VARs, desde o desconfinamento, desde a retoma do campeonato, parece-me que fez bem os 2 meses e meio que estivemos sem campeonato, porque os VARs estão mais assertivos. Isso é verdade, estão mais assertivos, quer na validação de golos, quer na invalidação de golos ou de jogadas que depois terminam em golo, mas que previamente houve uma falta. Portanto, acho que apesar de tudo, os VARs, ao contrário do que tinha acontecido até ao confinamento, estão um bocadinho melhores. Não sei se tiveram ainda mais cursos, se tiveram a fazer mais formações durante o confinamento, mas estão a acertar mais. Mas também pode ter a ver com o facto de se calhar não se sentirem tão pressionados neste momento. Também não há adeptos, isso parece que não, mas tem algum impacto. E eu acho que isso também faz com que eles se libertem um pouco. E como existiram alguns árbitros de renome que estiveram, que indicaram positivo para a Covid, também fez com que os outros árbitros também subissem e nota-se que há qualidade. Eu acho que os nossos árbitros têm qualidade, ou seja, eles arbitram melhor no estrangeiro que em Portugal porque não têm impressão nenhuma. E o que eu gostava é que eles internacionalmente também arbitrassem aqui exatamente da mesma maneira. A verdade é que o árbitro tem que estar habituado à pressão, porque a pressão dos adeptos quando estão em campo, ou dos comentadores, ou dos analistas após o jogo, é normal, eles têm que estar habituados a isso. A questão é que eu acho que há alguns que são nitidamente maus, e que não deviam estar a exercer funções e muito pior passarem de árbitros para VAR, o que não faz sentido, porque são maus como árbitros, não faz sentido irem para vídeo árbitro. Mas apesar de tudo, acho que as arbitragens nos últimos jogos
não têm tido influência no resultado, não têm estado mal, até na globalidade, se calhar de 0 a 5 eu daria um 4 às arbitragens, incluindo os VARs. Porque acho que os VARs têm sido fundamentais também e têm atuado bem para cortar algumas decisões não tão corretas dos árbitros. Quanto à Belenenses-Chade, nós sabemos que no final do jogo o presidente não estava muito contente, não é? O presidente da SAD do Belenenses, mas também não percebi, porque uma equipa que não retorne ou que se recusa a jogar, automaticamente perde os pontos, não é? Isso não... Eu vou ser sincera, eu não me percebi, eu vi o jogo todo e não me percebi. Mais vale perder em campo do que isto perder... é o que contam nos corredores. Falta de competência. Sim, assim, eu não me apercebi, eu vi o jogo na televisão e não me apercebi. Claro. O intervalo veio, entraram normalmente, jogaram, não me apercebi de nada. Por isso é que até fiquei assim um bocadinho quando ouvi essa questão. Podes fazer uma antevisão ao jogo do Sporting, Gil Vicente? Ora bem, eu penso que o meu clube vai ganhar. A verdade é que desde esta nova retoma do campeonato, o meu clube tem sido o clube mais consistente do campeonato, independentemente das exibições que tem tido. Espero que se exiba de uma maneira melhor. Agora temos, não é? Temos Acunha, Giovane e Vieto lesionados, quer dizer, os melhores do Sporting neste momento estão lesionados. Já com, não é, a decisão de Matias ter terminado a carreira devido à lesão que teve. Ou seja, tudo ajuda ao meu clube a estar num estado maravilhoso. Agora, eu acho que, pronto, nós sabemos que o António Oliveira vai sair, o Vítor Manuel vai sair do Gil Vicente no final da época. Vítor Oliveira, obrigada. Estava-me aqui a falhar. Vítor Oliveira vai sair no final da época, o Gil Vicente também se mantém, não é? Para estar aqui. E vamos ver, eu estou muito positiva, eu acho que vai correr bem, acho que os miúdos estão muito bem, acho que o Nuno entrou muito bem, acho que o Quaresma está a cimentar também, o Mateus... No último jogo, o Ruben Amorim teve que retirar o Quaresma para o poupar psicologicamente, porque ele foi nitidamente abaixo, por causa do golo do Belenenses, o Quaresma foi um bocadinho abaixo. E essa foi uma atitude correta do treinador para o poupar e para o guardar para futuros embates, porque de facto houve ali uma quebra psicológica do Quaresma durante o jogo com o Belenenses devido a um erro cometido. Mas isso é normal, e o jogador vai saber lidar com isso, e ainda bem que não havia público, porque isso é importante, se houvesse público já subiava um miúdo, é verdade, foi um erro, mas todos cometemos erros. Claro. Não esquecer. No início deste campeonato, o Coates marcou 3 gols na própria baliza, seguidos, eu não me esqueço. E é preciso ter muita força mental para dar a volta, não é? Porque ele não deixou de ser um belíssimo central. E o facto de ter alguém ali com experiência também ajuda estes miúdos mais novos a ingressarem. E eu penso que, apesar disso, acho que o Quaresma se tem mantido muito bem e acho que é um miúdo para o futuro. Um miúdo natural de seleção brevemente. Por isso é que eu valorizo a atitude do treinador de Sporting. Acho que foi importante para assegurar que o miúdo, entre aspas, não fosse de erro em erro e ficasse psicologicamente abatido. Porque depois, não havendo público, há televisão e há notícia e há comentador, não é? Mas acho que foi uma boa atitude do Ruben Amorim. Só por aí mostra que é um treinador com alguma visão psicológica sobre os seus... Os treinadores, neste momento, a nível da formação de treinadores, já têm os módulos de psicologia do desporto. Portanto, é natural que acho que estejam melhor e encarem melhor também estes técnicos, certo? E eu gostava, no futuro, que fizessem parte de uma equipa técnica, porque acho que é importante, porque se calhar 80% ou 75% do jogo é psicológico e eu das restantes partes físicas e táticas e técnicas. De qualquer maneira, com o Gil Vicente eu estou tranquila, espero que seja um bom jogo, espero que o meu clube desta vez faça uma boa exibição, apesar de não ter o Giovane, mas temos outros, temos o Plata também, que está um bocadinho
abaixo de quando terminou agora este campeonato. O confinamento fez-lhe mal ao Gonçalo Plata. Fez mal. Ele está uns furos abaixo, espero que agora volte para cima, agora com se calhar outra nova estratégia do Ruben, quem é que vai colocar. Deixem-me só aqui avisar, eu estou a ver entretanto a deitar uma ladela ao Rio Ave Braga e neste momento está empatado 2-2, está a ser um ótimo jogo. Só fazer aqui um parênteses. É mau para o Sporting, não? Hã? É bom para o Sporting. É bom. Lá está, uma pessoa tem que estar, não é? Mas de qualquer maneira estou aqui a dar uma vista de olhos, está a ser um bom jogo, de um lado vai o Braga e ataca, do outro lado o Rio Ave vai e ataca, está a ser um jogo aberto, portanto, vai ser bom. E já há 4 golos, que é bom, ótimo. Isso é outra coisa. Está um bocadinho ali a inteligência emocional dos nossos treinadores, Lena. O jogo do Porto com o Passos de Ferreira, o Sérgio Conceição não ficou muito feliz. Diz mesmo que não estava muito feliz com a prestação e chegou até a dizer que podíamos ter tido mais qualidade. Isto já vem de trás. Eu vou dizer aqui uma coisa que qualquer adepto diz. Eu prefiro ganhar mal a perder bem. Portanto, os 3 pontos foram importantes e de facto foi a coisa mais importante deste jogo. O Porto não está a jogar bem, vamos assumir, o Porto não está a jogar bem. Há jogadores nitidamente uns furos abaixo daquilo que podem dar. Não esquecer que no primeiro jogo contra o Famalicão, ao contrário do que aconteceu neste último em que o Marchezinho faz uma defesa fenomenal, o Marchezinho teve abaixo, alto desconcentrado o Famalicão, não é? E também não esquecer que o Porto ainda não tem devido a lesões, castigos, isto e aquilo, não tem uma equipa, uma defesa sólida, não tem. O Marcano faz muita falta aquela defesa. Não tem uma defesa sólida, tem uma defesa que de vez em quando deixa ali alguns, porque temos o Pepe que já está mais lento. O Pepe é um grande jogador, continua a ser um grande jogador, um grande central, mas está mais lento do que era há 4 ou 5, há 6 anos atrás, não é? Isso nota-se. Temos depois defesas, o Mbemba ainda não é aquele defesa top, portanto ainda tem que ser, aquela matéria-prima ainda tem que ser muito trabalhada para ser defesa a 100%, que tem potencial, precisa de ser bem desenvolvido. E depois não esquecer que este meio campo do último jogo era um meio campo mais de retranca, porque tínhamos Danilo. Danilo é diferente de Sérgio Oliveira, e Sérgio Oliveira é mais proativo para o ataque, Danilo é mais proativo para a defesa, joga mais como um trinco, e por isso notou-se a diferença no meio campo do Porto. Quanto aos avançados, eu continuo a dizer, o Porto não tem avançados que todos juntos se calhar fazem um bom avançado, mas não tem avançados por aí além, como tem avançados muitas vezes rápidos e muito, como é que é explicar, tipo Marega, muito de força, de vontade, mas técnica não é assim tanta. Depois tem o Soares, que tem presença na área, alguma arrasta defesas, mas quando arrasta defesas depois não há ninguém, portanto os laterais do Porto nem sempre conseguem suprir o ataque com cruzamentos, porque quando há um cruzamento o Alex Telles normalmente há perigo. O Alex Telles neste último jogo não subiu muito. Na tua opinião o Porto jogou mais a defesa? Eu acho que o Porto teve mesmo a necessidade de pensar, vamos defender a todo custo os 3 pontos do 1-0. Teve um golo aos 7 minutos que resulta de uma jogada mal aliviada pela defesa, que é normal, e há um ressalto e o Mbemba faz o golo. A partir daí o Porto começou a ser pragmático.
arriscou muito com o pragmatismo, porque podia ter sofrido um golo. O Passos Ferreira fez uma segunda parte muito boa e o Porto não aguentou. Portanto, não tem sido uma exibição de encher os olhos, vale o resultado, vale os 3 pontos, vale a liderança mais solidificada, com mais pontos sobre o Benfica, e isso é capaz de dar para os próximos jogos talvez uma maior liberdade e criatividade aos jogadores do Porto, que neste momento não têm tido. O que eles têm feito é tentar a todo custo ganhar, mesmo no jogo contra o Boa Vista, aquele resultado não resulta de um jogo, uma exibição brutal do Porto. Pronto, teve muita sorte à maneira. Continua a ser muito perdulário, os avançados do Porto continuam a perdoar golos escandalosos, que quer dizer que eu agora, sendo um bocadinho saudosista, se fosse um Falcão ou um Jackson Martínez nos seus tempos áureos, era gol de certeza. Pronto. No caso dos avançados atuais do Porto, é gol, como diz o outro, vamos ver se. Portanto, valeu a pontuação, valeu os 3 pontitos. Eu concordo com a Helena, eu creio que o Porto, pronto, aos 7 minutos teve aquela sorte, uma bola mal aliviada e um Pemba, pronto, marcou o gol, ok. E depois a partir daí foi gerindo, foi eficaz desta vez, porque foi quase no primeiro remate um golo, ao contrário do que se tinha vindo a passar, foi eficaz. Acho que o Passos Ferreira realmente fez uma segunda parte absolutamente maravilhosa, foi toda do Passos Ferreira, toda, e de qualquer maneira também tenho que destacar o ponto positivo do Porto, porque há 4 jogos que o Porto não sofre golos, e eu acho que muito se fala da defesa do Porto, mas a verdade é que não sofre golos há 4 jogos. Eu acho que isso é um bom indicador que as coisas se calhar andam a acertar ali, Sérgio Conceição anda a acertar ali, se calhar de forma um pouco enviosada, mas se calhar anda a acertar qualquer coisa. Vamos esperar para ver, tudo indica que o Porto será campeão. Felizmente para uns e infelizmente para outros, mas... E não esquecendo que o Porto não sofre golos não tendo uma das peças fundamentais da defesa, que é o Marcano, não é? Exatamente, exatamente. Agora, eu gostaria de perguntar à Helena como é que ela reestruturava, agora vai abrir, não é, o mercado de transferências, se ias buscar alguém diferente, para cobrir algumas partes do Porto que não estão bem, ou na defesa da campo. O Porto, na defesa, não precisa de ir buscar ninguém, tem os miúdos, tem miúdos muito bons, portanto lá está, tem que tratar aquela matéria-prima e formar um produto, ou seja, tem que os pôr a jogar com alguém mais velho, digamos assim, com mais maturidade para aqueles pequenos desacertos que são normais. Isso treina-se na pré-época, portanto o Porto tem que fazer uma pré-época a treinar a defesa com os que já tem, que tem lá muito bons miúdos. Estou com muito receio que o Porto tenha que vender, e quem é que pode ser vendável no Porto? É o Alex Telles e o Sérgio Oliveira, de momento. E o Corona? Eventualmente o Corona e o Danilo. Talvez não tenham tanto mercado como terá o Alex Telles, porque há uma falta de laterais e com aquela qualidade ainda muito mais. Portanto, o Alex Telles, de facto, das duas uma, ou o Porto lhe faz um contrato muito bom e eu não tenho a certeza que o Porto não terá dinheiro se calhar para segurar, ou o Alex Telles, de facto, no final da época vai sair para depois não sair para o ano a custo zero, não é? Com muita pena minha, adorava que o Porto ganhasse aí €1 de 200 milhões para poder manter o Alex Telles, porque acho que é um dos poucos jogadores que não conseguimos encontrar ainda substituto. Mesmo no panorama europeu há poucos laterais como o Alex Telles, daí ele ser tão cobiçado. Depois, o Sérgio Oliveira, que foi fundamental para o título do Porto no primeiro ano com o Sérgio Conceição, depois foi para fora, voltou em grande, e eu acho que o Sérgio Oliveira tem que ficar para a próxima época, porque vai ser uma peça fundamental do meio-campo do Porto, se o Porto de facto ganhar o campeonato e for às competições europeias na Liga dos Campeões. Portanto, vamos precisar de ter de facto um
meio campo bom. E onde eu tenho, e acho que todos os esportistas concordam comigo, é de facto o Porto tem que ir buscar um bom avançado. Um avançado tecnicamente evoluído, porque não adianta teres Corona e Otávio a fazer-te chegar bolas, se depois tu atrapalhas com elas. Não adianta. E não temos na área um goleador nato, e precisamos disso. Um goleador que até possa arrastar os defesas para dar lugar ao meio campo, ao Sérgio Oliveira, ao Corona, ao Otávio entrarem, ou então um goleador que quando tem a bola raramente erra. Portanto, precisamos de um Falcão 2, de um Jackson Martínez, de um... Do Jardel, já tens saudades do Jardel. Do Jardel, a voar sempre os centrais. Ou seja, precisamos disso. Para mim, é o jogador que o Porto tem que ir buscar. O resto consegue colmatar com o que tem e indo buscar à academia que o Porto são campeões europeus e são bons os miúdos. Temos o Romário Baró, que é vai ser... O Sérgio Conceição tem apostado pouco nele. Vai ser de seleção, aquele miúdo é de seleção. Portanto, para a próxima época, para mim é titular do Porto, desde que começa a pré-época já como titular, para ele se habituar, não é? Para ele ganhar confiança em si mesmo, porque é diferente de jogar na equipa A, claro, há muito mais pressão, há muito mais exigência até por parte dos adeptos e dos próprios colegas e do próprio treinador. O jogo é muito mais rápido, nem se compara. Exatamente, ele precisa de facto na pré-época ser lançado como titular e acho que é outra mais-valia. Portanto, defesa, meio campo, eu acho que o Porto consegue ir em casa, buscar gente e pô-los a jogar. Avançados, mesmo em casa, não vejo ninguém na academia que possa assumir esse papel. Até posso ver um ou outro que pode entrar a espaços com um mais velho e, portanto, dar um realce, mas precisamos de facto de alguém que chegue a gol, que o gol, que a bola vá ter com ele e ele saiba fazer o quê com a bola. Portanto, não é precisa de um em 10 goleador, remates acertarmos um, porque de facto o Porto precisa, nitidamente. É o que eu espero que o Porto compre. Mas bom. Vamos ver se não terá que vender, não é, o Alex Telles para comprar se calhar um goleador. E depois ficar muito atenção, eu acho que o Porto vai ter que vender. Eu acho que o Porto vai ter que vender. Agora, se vender Alex Telles e não é Manafá, não é Alex Telles, mas se for bem treinado e com o resto da defesa bom e com um lateral não, que suba muito à frente dele, consegue defender. Manafá tem um problema, é que quando sobe não desce, e normalmente desfalca a defesa. Portanto, acho que se for bem treinado, não que será um Alex Telles, mas é assim, nós também já tivemos gente naquela posição, tivemos um Alexandro, que eu tenho muitas saudades, desde que o Alex Telles chegou, deixei de ter saudades, ou seja, temos é que treinar. Agora, para avançar não temos ninguém, é que nem sequer treinando um ou buscando um aos pequeninos, não temos ninguém, não vejo ninguém no Porto. Estamos quase a chegar ao fim, nosso tempo. Não vou falar ainda. Eu sei, é isso que eu ia dizer, só para terminar, queria que vocês dessem os vossos últimos enlaces, as vossas opiniões finais. Assim, eu queria destacar o jogo do Portimonense-Famalicão. O Portimonense ganhou 1-0 ao Famalicão, ou seja, e mantém-se na luta pela permanência com o Tondela. Portanto, eu acho que também é bom falar que a luta pela permanência está cada vez mais ao rubro, dar uma palavra de algum conforto ao Desportivo das Aves, por iminência do Portimonense ter ganho e do Marítimo ter ganho também ao Benfica, que já desceu à segunda liga, portanto só vai agora cumprir o campeonato, não é? Os restantes jogos que faltam, e apenas somou 14 pontos. E gostava de dar uma palavra de conforto também, porque acho que este ano não correu muito bem ao Desportivo das Aves, houve ali umas questões financeiras que não estiveram bem, o clube teve sempre alguns atritos, portanto, gastar aqui uma palavra de um conforto, espero que faça uma segunda liga para o ano muito boa. Quero destacar também
o Arsenal, que apesar de tudo e não estar a jogar assim um futebol espetacular, chegou às meias finais da Taça de Inglaterra, com alguma sorte à mistura, e eu como sou super fã de Cédric, estou a torcer pelo Cédric, e estou a torcer que as coisas corram bem ao Cédric, visto que ficou emprestado ao Arsenal e que já vem falar que o Cédric é o melhor lateral direito que o Arsenal já teve desde há muito tempo. Eu acho que é sempre bom valorizarmos os nossos jogadores portugueses. E dizer-vos, em última hora, que o Rio Ave está a ganhar 3-2 ao Braga. O que é uma boa notícia para o Sporting. É uma boa notícia para o Sporting, não é? Eu quero destacar para o ano, portanto, este ano, a todos os níveis da sociedade, foi um ano atípico e vai continuar a ser. Para o ano, quero destacar de facto que o campeonato comece com adeptos e que haja outra situação, que é o próximo patrocinador da Liga. Porque não sabemos como é que vai ser. Esse vai ser um problema. Ouvi dizer, ou li, que o presidente Pinto Costa diz que o próximo patrocinador da Liga é superior em termos de pagamentos que faz pela publicidade a nós, e portanto vamos ver quem será. Será a Liga Mel? Não é? Diz que o Porto é patrocinado pela Mel? Sim, e a maior parte dos clubes portugueses são patrocinados pela Mel, tirando 2 ou 3 que são pela nós. Exatamente. E se calhar a Mel será, o que na minha opinião pode criar aqui uma certa unanimidade, porque a Mel vai querer, não vai puxar por ninguém, digamos assim. Mas eu acho que não será a Mel, eu aposto quase numa cerveja. Mas talvez. Vou deixar, uma vez que a Sagres patrocina a Seleção Nacional, penso que a outra muito famosa, nomeadamente, penso eu, o Superboc, poderá estar em conversações para... Isto é um palpite, não tenho nenhuma informação fidedigna. Mas pronto, vamos ver quem será o novo patrocinador da Liga para o ano, que é importante. Acho que uma coisa que a Liga tem que debater na pré-época é se mantém as 5 substituições ou se voltamos ao modelo anterior das 3. Isso está em discussão na Europa, se continuamos no mesmo sistema de 5 ou se voltamos às 3. Na minha opinião, devíamos voltar aos 3, porque perde-se imenso tempo com as substituições e não é por aí que se evitam lesões, na minha opinião. Pronto. Eu também não creio que seja por aí, muito pelo contrário, até podem surgir novas lesões. Portanto, não, acho que o argumento das lesões, no meu caso, acho que não pega, mas pronto, vamos ver o que é que vai ser decidido no futuro. Depois também tenho um destaque que eu acho que é importante, que é pensar que a seleção portuguesa de futebol para o ano vai ser titular do título de campeão europeu mais um ano, não é? Mais um ano, isso é sempre bom. Para o ano vamos ter que pensar na renovação e tenho que dar os parabéns, que no programa passado não dei, à renovação do contrato do nosso... Do selecionador. Demos, sim senhores, parabéns, recordo-me perfeitamente. Eu acho que é esperado e acho que é uma boa aposta. Depois tenho que ter a minha equipa inglesa é de facto o Manchester United, pronto. Não, mais uma vez. Contente, porque eu sempre gostei do Liverpool e finalmente o Liverpool. Não ganhamos o campeonato e em Espanha espero que o Barcelona venha a ser campeão, o que também está taco a taco, não é? Portanto, vamos ver. O Real Madrid, aquilo não está fácil. Houve uma confusão qualquer sobre uma coisa que disseram sobre o Cristiano Ronaldo, Messi não gostou, no último jogo, virou costas ao treinador. Vamos ver. Está complicado. De qualquer forma, espero que a próxima jornada que o Porto só mais 3 pontitos, porque é contra o Bolonense? Grão a grão, enche a galinha o papo, neste caso enche o dragão o papo, e que vamos ver como é que vai correr com as próximas jornadas e sobretudo
como é que vai ficar a situação do patrocinador da Liga, que começa a ser, à medida que o campeonato está a acabar, começamos a pensar noutras coisas, não é? Portanto, bem haja os esportistas. Eu também quero destacar aqui alguns jogos interessantes que vão acontecer na próxima jornada, sobretudo o Portimonense e Guimarães, são dois clubes que estão a jogar bem e o Portimonense quer se manter e o Guimarães está a tentar escalar ali um bocadinho pelos lugares europeus, matematicamente ainda é possível, portanto acho que vai ser um jogo muito, muito interessante, assim como o Tondela Famalicão, porque estão a lutar, Famalicão também para os lugares europeus e o Tondela para não descer. E também dos grandes, quero destacar apenas o Benfica Boa Vista, porque o Boa Vista não é? Teve ali um percalço com Porto, jogou ali o Porto um bocadinho e depois voltou logo a ganhar contra o Santa Clara 3-1, não é? Vamos lá ver como é que corre com o Benfica. Eu penso que o Boa Vista vai ganhar. Eu tenho um palpite porque está moralizado, já tem assegurada a permanência, agora é tudo para a frente. E depois o Benfica vai entrar novamente sob brasas. Agora, até ao fim do campeonato vai estar sempre sob brasas. O que para mim é ótimo, porque assim, matematicamente, o Sporting ainda pode chegar ao segundo lugar. Vamos lá, matematicamente é possível, na prática é impossível. Com muito deslize de todos os outros, o Sporting poderia chegar ao segundo lugar. Eu acho que a classificação dos dois primeiros está, pronto, com um deslize ou outro do Porto, que o Porto ainda pode perder pontos e penso que pode perder com os pequenos. O meu receio, sobretudo, é quando o Porto joga com os pequenos, que parece que se perde. O Benfica também acho que já está o lugar assegurado. O Sporting e o Braga, aí sim ainda há uma diferença de 3 pontos. Mas o Braga também, desde que perdeu o Rubem Amorim, também está a jogar sob brasas, também está a jogar intermitentemente, ora faz bons jogos, ora faz maus jogos, portanto não podemos... Sim, o jogo está a ser bom, está a ser um jogo muito aberto, está a ser bem disputado. E neste momento está a perder, pronto, o Rio Ave está a ser mais eficaz. Não podemos por aí. Agora, Sara, é desta vez que o Ruben vai conseguir tirar o curso para ser treinadora oficial? Opa, eu espero que sim, eu acho que ainda é um bocado cedo para avaliar Ruben Amorim. Tem algumas coisas interessantes que eu estou a gostar de ver, mas acho que é um pouco cedo ainda. Eu acho que vai ser mesmo no tempo da pré-época. Já sei que em certas ligas, principalmente na Liga Alemã, a época de transferências vai até dia 5 de outubro. Eu não sei se Portugal se irá fazer o mesmo, até porque a próxima época supostamente deveria começar em julho e vai acabar em julho, ainda há a Taça de Portugal, por isso só agora em setembro. Vamos ver, eu acho que só na pré-época, acho que ele já está a testar algumas coisas, a cimentar alguma coisa para a próxima época. Também quero desejar aqui um beijinho muito grande aos escalões de formação que vão voltar, acho que é nesta semana ou na próxima semana, a treinar, visto que as competições foram canceladas, e fazerem a pré-época. Espero que corra tudo bem para os nossos meninos. E eu quero deixar uma palavra, embora eu não seja benfiquista nem por perto, acho que apesar de tudo, mais uma chicotada psicológica no nosso campeonato, desta vez com o Bruno Lage, não é? É pena. Pronto. É pena que nós não tenhamos o espírito inglês de, mesmo quando a equipa perde, mantermos o treinador para tentar ter um ritmo, um fio condutor. Não vamos esquecer que um dos grandes treinadores que foi o Ferguson, durante 5 épocas que esteve no Manchester United, não ganhou absolutamente nada. E é o Ferguson, e é um treinador de referência. Eu acho que ainda temos muito que aprender com o futebol inglês. Queria destacar também, antes que me esqueça, o facto da PSP ter detido aqueles 8 membros da claque do Benfica também, que já se percebeu que, pronto, tinham contactos, dirigentes... Uma correção. Não é claque, o Benfica não tem claque. Simpatizantes organizados. Adeptos organizados, por favor, vamos corrigir as coisas. Evidentemente, exatamente. Pronto, porque tinha lá muita coisa e eu acho que isso sim é certeza que alguém deu a dica, porque eu não acredito que de outra maneira não soubessem. Claro. E acho que cada vez mais tem que se denunciar e eles devem estar
extremamente proibidos de irem ver e devem estar monitorizados, assim como em Inglaterra também estão monitorizados aqueles adeptos que não se comportam devidamente. Claro. E acho que em Portugal, de uma vez por todas, isso deveria acontecer e acho que é um assunto que se deve referir várias vezes, pode ser que entre na Liga, pode ser que entre na Federação, o secretário do Desporto, e que tomem uma atitude pesada realmente relativamente a estes indivíduos. Aí tem que, mais uma vez, tem que dizer isto oficialmente, tem que concordar que o único presidente, pelo menos que eu reconheça em Portugal, que teve a coragem de enfrentar as claques foi o presidente Varandas do Sporting. Não que a claque do Porto ultimamente esteja a fazer muitas malavarices, mas de facto o único presidente de clube grande, pequeno, semi-grande, que teve a coragem de enfrentar as claques e as claques no seu pior, porque eu não sou contra as claques, claro. Eu também não, atenção, acho que devem existir e que motivam os jogadores. E que muita falta estão a fazer neste momento também. Tem um lado negro que é o lado da marginalidade e muitas vezes até da criminalidade. Exatamente. Isso é o que eu condeno. Tem que dar... Há muitos membros de claque que são super boas pessoas e existe aquela minoria que mancha de verdadeiramente as claques de todos os clubes. Dá um nome à claque e que nós só pensamos nesses pelos piores motivos. Por isso eu tenho que ser justa que o único presidente do clube português que teve a coragem de se opor às claques foi o presidente Varandas, sofreu muito com isso. Não sei se não voltará a sofrer na retoma dos adeptos, não é? Neste momento, como não podem estar no campo, as coisas estão mais serenas. E, mais uma vez, reitero, se quer as equipas que ficarem na primeira divisão, quer os que forem campeões, quer os que ganharem a Taça de Portugal, ou seja, não façam manifestações no Marquês, nos Aliados, na terrinha onde for. Porquê? Porque estamos em época de nos mantermos em casa, para o bem de todos. É verdade que os adeptos do Liverpool não se conseguiram conter. Algo que eu compreendo perfeitamente. Há 30 anos que o Liverpool não era... Mas também estão num sítio em que as regras não estão tão bem implementadas como está cá. Cá temos as regras implementadas. De qualquer maneira... Cabe-nos a nós cumpri-las. Eu compreendo terem ido à rua e festejar, compreendo. E se calhar vão criar ali uma imunidade de grupo, quem sabe. Eu vejo as coisas pelo lado positivo. Não deveriam ter feito, mas se calhar, olha, vão criar imunidade de grupo. Pode ser que não seja assim tão mal. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. A todos os caciques, as nossas comentadoras. E o Chuta para Canto volta na próxima terça-feira. Beijo. Beijinhos. Boa noite. Boa noite. Até para a semana.